Olá pessoal, Alex Brasil. Bom, vamos falar aqui sobre o que acabou de acontecer. Moraes intima a defesa do presidente Bolsonaro para explicar o que aconteceu ali no Congresso com a possibilidade de ser preso imediatamente após o pronunciamento dos seus advogados, ou se não se pronunciar, também deverá ser preso. Mas o que eu quero falar para vocês sobre isso? E depois vou falar sobre a questão do Eduardo também. O Moraes, ele é tão fraco de caráter e de discernimento e conduta, que a própria sentença dele, que nem existe sentença também, a própria petição que ele apresentou nos autos do processo do presidente Bolsonaro, dizia que o Bolsonaro, quando desse algum tipo de entrevista, que essa entrevista não poderia ir para as redes sociais. Esse é um ponto que vocês precisam entender. Ele não colocou na decisão dele, que foi a decisão que colocou tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, que praticamente colocou ele em prisão domiciliar, ele não colocou a restrição de dar entrevistas. Porém, o Bolsonaro, quando foi por essa data de hoje, dia 21 de julho, até o Congresso, lá participou de reuniões, participou de um ato onde os parlamentares falaram para a imprensa. O Bolsonaro, inclusive, cancelou algumas entrevistas, cancelou uma entrevista com a Saad, lá da Globo, cancelou a entrevista com Metrópolis. E praticamente, mesmo sem estar proibido de dar entrevista, ele cancelou falar com todas as pessoas que queriam ouvi-lo, inclusive com a própria imprensa que estava ali pressionando para ouvi-lo. Um pouco antes dele sair dali, a maioria já deve ter visto o vídeo, ele fez um breve pronunciamento, o quanto ele estava chateado e o quanto ele vinha sendo perseguido por usar uma tornozeleira sem nunca terem conseguido provar absolutamente nada contra ele, principalmente sobre as questões que envolvem corrupção nesse país, e que isso era uma afronta à sua imagem, à sua reputação. Aí o Moraes vem agora e diz para a defesa: quero explicações imediatas sobre a iminência dele ser preso no dia de amanhã, caso vocês não me convençam do porquê ele fez esse pronunciamento. Então isso já vai totalmente contrário ao que ele havia determinado, porque ele não proibiu o Bolsonaro de dar entrevista. E agora ele quer prender o Bolsonaro por uma proibição que o Bolsonaro não tinha. E convenhamos aqui que o Bolsonaro sequer tem uma condenação contra ele, mas já recebe uma série de penalidades e sanções como se culpado fosse. E um outro cenário que a gente precisa deixar claro aqui é que essa obrigação que ele coloca de o Bolsonaro até poderia dar entrevista, mas se alguém da imprensa divulgar em rede social, eu vou prender o Bolsonaro, já é totalmente absurda. Porque vejam bem, ele coloca ali que se alguma entrevista do Bolsonaro viesse a ser colocada em rede social, quem sofreria por conta disso é o próprio